Olá, pessoal! A gente tá aqui voltando do médico, né? Com ótimas notícias. Sim. Né? Meu pulmão tá limpinho, eu melhorei bastante da gripe, né? Enfim, gripe, vírus, o que seja, né? Virose. Enfim. E o mais importante é isso, pulmão limpo, né? E a boa notícia também é que o pulmão dele, do nível de secreção, que estava a uns 90%, agora ele só está com 10%, e a inflamação se concentra hoje mais na garganta, né? Ou seja, o pulmão dele também está praticamente limpo. E eu gostaria de frisar uma coisa que eu até acabei conversando com o meu médico, né? Sobre essa questão da importância da alimentação, né? Porque eu devo isso a ele, né? Ao fato de que eu não liguei muito na época da minha primeira graduação para a questão da alimentação. Eu tive disciplina de nutrição na faculdade e era uma disciplina que eu realmente releguei a uma quarta categoria, e essa é uma coisa que eu me arrependo demais, né? Porque a importância de viver uma boa alimentação, né? De você poder vivenciar essas etapas da vida, porque eu estou entrando, é claro, no processo de envelhecimento, né, mais acelerado, que é o envelhecimento a partir dos 50 anos, né? E você conseguir controlar isso, você conseguir, de certa forma, evitar os danos corporais. Ele estava me perguntando, né, sobre essa questão, né, da questão da menstruação e tudo mais. E como eu passei por todo esse processo, né, sem ter aquele climatério todo, sem ter aquela entrada da menopausa de calores, de rubores, de dores, entendeu? Eu não passei por absolutamente nada disso, né? A minha menstruação, ela cessou quando teve que cessar, né? Tem mais ou menos 1 ano e pouco. E eu passei por tudo isso de uma forma muito tranquila, em função de ter retirado esses elementos alergênicos da minha vida, né? E também de ter adotado um estilo de vida muito mais saudável, né? E como tudo isso, né? Ele estava comentando como os remédios fazem bastante efeito no nosso corpo, em função da gente não utilizá-los desnecessariamente, né? A gente só utiliza os remédios quando eles são estritamente necessários, né? Que é esse o ponto de vista. E cuidar da alimentação, cuidar desse psicológico, da vida, né? De uma forma geral, ou seja, você cuidar da sua saúde. Eu assisti uma palestra incrível, sabe, de um monge essa semana, em que ele estava comentando exatamente isso, que as pessoas, elas só dão valor à saúde quando elas a perdem. E isso é uma coisa assim absolutamente surreal de você ver, porque você tem que valorizar a sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar de si mesmo. O médico, ele não pode te dar orientações e elas simplesmente entrarem por um ouvido e saírem pelo outro, não. Você tem que ser esse ouvinte, você tem que ser esse ouvinte e esse agente de mudança, que isso é fundamental. Então aqui a gente é prova viva de que o estilo de alimentação que nós seguimos hoje fez assim diferenças extremamente substanciais na nossa vida, né? Tanto pra gente encarar inflamações, encarar problemas, né? Eu tava mostrando pra ele uma lesão que eu sofri na mudança pra cá, né? E ele tava assim chocado do fato de que eu já tô com essa lesão há praticamente 2 meses e ela não ter piorado, entendeu? De uma forma assim tão grande, né? Então assim, tudo isso você tem que ver que é a adoção de estilos de vida melhores. A gente estava agora numa loja, né, que a gente passou para comprar uma colher, e sem brincadeira, a quantidade de doces que a pessoa que estava na nossa frente estava comprando, doces, salgadinhos e tal, era um negócio assim que sem sacanagem, eu abriria a lata de lixo e jogaria tudo aquilo na lata do lixo, porque assim, é comida antinutricional, né? É uma comida tóxica para o corpo, lotada de açúcar, lotada de agentes químicos, né? E como as pessoas, elas não percebem isso, elas só vão perceber quando elas perdem totalmente a saúde. Então assim, a importância, como o monge estava dizendo, de você ter um estilo de vida em que você se preocupa com o seu corpo, com tudo aquilo que você absorve, com tudo que você come, né? Ninguém está aqui querendo ser um extremista da alimentação, como as pessoas ficam falando por aí, né? É muito engraçado, né? Que você não tem o extremista da porcaria, né? Mas você tem o extremista da alimentação saudável. Isso é muito interessante, né? E você tipificar, né, entre aspas, né, que você querer ter um estilo de vida saudável é uma doença, gente. Exatamente. Querer ser saudável não é ser doente. São duas coisas completamente distintas. Porque, inclusive, pela própria concepção da palavra, elas são excludentes. Porque a saúde é o quê? A saúde é a ausência da doença. É esse bem-estar físico, emocional. Então, não tem como você ser um cara que você como eu poderia dizer,
terrorista do saudável. Isso é absolutamente impossível, porque o saudável é um bom conceito. Então, assim, o saudável é um bom conceito. É a mesma coisa que você dizer que o cara é um terrorista da honestidade. Porque não pode. Porque o contrário disso, ou seja, quando você simplesmente não liga para o seu corpo, não liga para a sua alimentação, adota hábitos ruins de vida, isso é que é ruim. Isso é que é simplesmente você ser antiético, porque a sociedade é aquela que cuida da nossa saúde. A partir do momento que os hospitais são públicos, a gente tem um SUS. Então você está passando para o próximo a conta que você simplesmente não cuidou de si mesmo. Isso é inadmissível. Então, assim, não existe isso de você ser super saudável, de você ser saudável demais. Porque a saúde, ela é um conceito positivo, tá? Ao contrário, quando você não tem simplesmente críticas a essas pessoas que estão adotando esse estilo de alimentação extremamente industrializado, sem absolutamente nada de natural, sem simplesmente você cortando refeições para só comer alimentos que não têm nutriente nenhum e que são extremamente tóxicos, né? Então, assim, essa necessidade de você cuidar de si mesmo, de você cuidar da sua alimentação, de você ter horários para você comer, sabe? De você só usar os remédios quando eles forem estritamente necessários, não ficar se automedicando, né? Então, assim, toda essa situação, né, que a gente acabou de vivenciar com o médico, ilustra que o nosso estilo de vida, né, as adoções de medidas que nós tomamos são fundamentais para que a gente hoje esteja encarando o início de velhice, né, de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais saudável e natural, né? Então, isso, assim, se eu quero deixar como um recado para vocês, sabe, que é a mensagem do monge, cuide da sua saúde. Você é o agente que vai cuidar da sua saúde. Você é o único agente. Você não pode privatizar o cuidado da sua saúde. Você não pode adotar estilos de alimentação, hábitos alimentares que sejam regulares e sejam ruins. Porque as pessoas falam, é uma exceção, é só por hoje. Mas não é só por hoje, porque esses alimentos industrializados, eles são viciantes. Então você está comendo ali substâncias que foram postas ali para gerar a necessidade de comer aquilo. Porque quando você diminui, por exemplo, você diminui uma carga fúngica no seu corpo, o fungo vai fazer o quê? O fungo é esperto, ele vai fazer com que você tenha vontade de comer mais doce. Ele vai ativar isso, ele vai agir sobre os elementos do seu corpo que vão aí gerar essa sensação. O que você tem que fazer é exatamente o oposto, é não comer aquele doce, entendeu? Então, assim, você saber disso, você estar informado sobre a sua saúde, você adotar hábitos, ter um estilo de vida saudável é fundamental. Não fundamental só para si, mas fundamental para a sociedade também, porque a gente está falando de uma saúde coletiva, de adotar hábitos que vão trazer menos custos para o Estado, entendeu? Então, assim, a gente está vendo aí, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, uma crise, que é uma crise de saúde que está acontecendo lá, que é terrível. É o fato de que as pessoas estão infartando com 30, com 40 anos e ficando numa situação onde elas não conseguem mais trabalhar. Isso está gerando uma crise da saúde lá coletiva absurda. Por quê? Porque pelos hábitos de uma alimentação processada, industrializada que os Estados Unidos tomou. E a gente está vendo que tudo isso aí afeta não só o corpo físico, como também o corpo mental. Afeta também esse aspecto psicológico. É o país onde mais tem atentado, é o país onde mais tem serial killer do planeta, é o país que tem mais serial raper do planeta. Ou seja, esses alimentos, eles estão gerando uma toxicidade que não afeta só o corpo físico, mas também afeta as estruturas de funcionamento do cérebro. Hoje a gente sabe disso com 1 milhão de pesquisadores produzindo artigos acerca desse tema. Então, assim, é importante adotar um estilo de vida saudável para que a gente tenha aí, possa viver mais, viver com mais qualidade de vida, sabe? Não adianta você estar lá aos 80 anos de idade que você não consegue nem mais andar, quando você poderia ser uma pessoa ativa ainda, quando você poderia ser uma pessoa que estaria vivendo esses 80, vivendo a sua aposentadoria de uma forma muito melhor. Então, assim, a importância disso. E a gente está aqui numa localidade, que essa rota caipira do tráfico internacional de drogas do interior de São Paulo, ela tem um outro problema, que é o problema dos vícios. É uma população que tem alto índice de alcoolismo aqui, tá? Isso gera a questão da violência contra as mulheres, violência contra as crianças, violência contra seus familiares. A gente também tem alta incidência de gente viciada, porque um vício leva a outro, tá? E você
isso gera também sobre essa população sérios problemas. Da gente, por exemplo, chegar numa fila de um AME e você tá lá com um AME lotado de pessoas doentes. Por quê? Porque elas não cuidam de si mesmas. Então, assim, então é necessário que a gente adote esses estilos, que a gente comece a pensar dessa forma, sabe? E a gente é um exemplo disso, porque nós éramos pessoas que aos 30 anos de idade estavam com uma saúde extremamente deteriorada, de alguém que parecia ter 60, e hoje é o oposto. A gente está aqui com 50, com 40, tendo um corpo, como é que se diz, uma estrutura física que está aí voltando aos 30 e poucos anos. Então, ou seja, a gente consegue mudar, a gente é capaz de mudar, a gente é capaz de corrigir, né, todos esses péssimos hábitos, todas essas situações de vida e levar o nosso corpo a rejuvenescer, levar o nosso corpo a ter resposta imunológica. Então, isso eu quero deixar essa mensagem para vocês, sabe? Cuidem da sua alimentação, cuidem daquilo que vocês comem e bebem, entendeu? Cuidem de ter horários e hábitos que sejam saudáveis, pratiquem exercícios físicos, sabe? Não utilizem recursos ergogênicos, ou seja, não tomem esteroides anabolizantes, são substâncias químicas extremamente prejudiciais à saúde. E aqui você tem praticamente uma máfia do esteroide anabolizante, tá? Tem uma máfia aqui. É das pessoas querendo ter corpos, elas não querem malhar, elas não querem dedicar, né, um tempo a fazer exercício físico, e aí elas preferem acelerar aquele processo com recursos ergogênicos. E com isso você tem um lado prejudicial, que é exatamente o que o meu médico estava falando agora. Você tem assim, o remédio quando você toma, ele tem um tanto de, como se diz assim, de benefícios que ele vai trazer ao corpo e um tanto aqui fixo de prejuízos. E se você só está tomando remédio toda hora, você está o quê? Só tendo prejuízo daquele composto. Quando você utiliza isso quando é estritamente necessário, quando foi o nosso caso, eles fazem, eles trazem os benefícios com baixíssimo prejuízo. Então essa é outra mensagem que eu quero deixar para vocês, sabe? Não utilizem recursos ergogênicos. Eu tive uma professora na Fiocruz, e essa professora, que é a Fátima, ela fez um material assim incrível, sabe? Uma pesquisa incrível sobre a utilização desses recursos ergogênicos, desses esteroides, e o quanto isso aumentava a violência masculina e até mesmo feminina. Então, assim, a gente vê aqui um alto índice, né, de maridos e companheiros e namorados, enfim, de homens que simplesmente agridem as mulheres. E a maioria deles, eu não vou mentir, utiliza recurso ergogênico. Então, isso não é uma coincidência, tá? Então, assim, fujam desses estilos que são estilos extremamente prejudiciais, que são estilos do imediatismo. É de você obter o corpo da moda. Vocês jovens, esqueçam isso, esqueçam. Se preocupem em se alimentar bem, em ter uma boa velhice, um bom futuro. Ter o seu cérebro funcionando corretamente, ter simplesmente todas as suas funções físicas funcionando bem. Então, assim, não adotem práticas imediatistas. Quando alguém disser para vocês que vocês é um terrorista da saúde, não existe terrorista da saúde. O que existe é ser saudável ou não ser saudável, tá? Isso é uma questão filosófica. Então, assim, você não pode, entendeu, simplesmente desnortear ou descaracterizar conceitos, porque esses conceitos, eles já estão montados. Então, você não tem como você ser um cara que é terrorista da saúde. Porque ser saudável é bom em todos os conceitos, tá? Em todas as situações. Então, assim, vamos adotar estilos de vida melhores, sabe? Levar isso como uma máxima pra gente.